Olá, vamos agora fazer exercícios para poder ver como usar inteligência artificial nos estudos. Eu não vou usar nenhuma ferramenta paga, só ferramentas gratuitas. E nada que exija um comando muito complicado, nem que exija algum estudo separado para poder fazer. Tudo é muito prático, porque nós precisamos economizar tempo. Nós temos a inteligência artificial para os estudos como diz a Microsoft ao instalar dela, um copiloto. Algo que vai nos auxiliar a estudar melhor, podendo ter um suporte para adaptar tudo ao redor para o ritmo de cada um de leitura, de compreensão, de memorização, que não é igual de pessoa para pessoa. E agora pode ser bem adaptado. Eu vou aqui compartilhar minha tela para poder trabalhar com algumas ferramentas por meio do navegador. Tudo pode ficar sendo pausado enquanto eu faço, para fazer ao mesmo tempo no seu computador, no seu celular, como preferir. Eu recomendo um tablet ou o computador, pelo tamanho da tela, para a facilidade do mouse, do teclado auxiliando, pode ficar bem melhor do que pelo celular, mas não é inviável também não. A primeira delas, ChatGPT, aqui no alto. Nós temos a outra, Google Notebook LM, aqui na ponta, e algo um pouco inesperado ao falar de IA, Microsoft Word. Por que o Word? Vou mostrar para você. Eu tenho, verifique se não aparecer na sua barra de ferramentas, você tem também, é só procurar e instalar. O ditar. Qual é a vantagem do ditar? Talvez você trave às vezes para escrever, pensando como é a melhor escrita, mas ainda as ideias não saíram. É muito melhor para você poder revisar seu texto, você primeiro ter suas ideias para organizar. Então, o que eu recomendo nesse momento? Fale com você mesmo. Tem um filho pequeno, tem um cachorro, tem um gato, tem um quadro, tem um boneco, tem uma pessoa querida que vai poder te ouvir sem interromper. Fala tudo o que você quer falar. Vamos para uma experiência aqui? Eu, pre- eu pretendo fazer um projeto de iniciação científica com população de rua, pensando qual é a expectativa de emprego dessas pessoas? Será que pensam num quadro de registro via CLT? Será que pensam em trabalho por aplicativo? Será que não pensam nisso? Estão vinculados a algum benefício social? Qual é a condição socioeconômica de pessoas em situação de rua em Maceió? Eu pretendo fazer isso com quem está na Praça Sinimbu, no centro, na Praia da Avenida e na região do Jaraguá, para poder pegar onde estariam em circulação andando. Será que contam com serviços públicos? Talvez eu transforme isso em um projeto de extensão também, em que estudantes treinados vão poder direcionar essas pessoas, de acordo com as necessidades delas, para políticas públicas específicas. Qual secretaria municipal? Qual secretaria estadual? Será que precisariam da Defensoria Pública, um cartório, irem no já, dentro de um shopping, com acompanhamento? Pronto. Essas são as ideias que eu pensei por alto, bem rápido. Parei. Eu tenho agora um texto. Então, o que é que eu posso fazer? Copio esse meu texto. É tudo que eu pensei. Por... Eu tenho uma ideia para um congresso, em que pode apresentar resumos, com pesquisas no começo. Caso eu quisesse fazer essa pesquisa, transforme o texto seguir em um resumo de, eu acho que 150 palavras está bom. Palavras para um congresso de psicologia. E aí ele já ajusta a linguagem no texto. E escrevi errado psicologia. Psicologia. Onde estejam claros. Introdução,
metodologia, procedimentos, resultados esperados. Está um texto. Cliquei. Agora, o que eu tenho que o ChatGPT me forneceu? Pronto, eu tenho aqui uma introdução que ele gerou. Já é um ponto de partida. O que eu posso melhorar no meu texto? Pode ser que ele me ajude. Ele já melhorou o que eu falava sobre condições de trabalho, para ficar mais claro e técnico. Ele enquadrou metodologicamente o que eu falei que eu ia buscar. Será que me interessa? Eu já tenho um ponto de partida para melhorar. Aqui está a área que eu descrevi. Tudo agora está mais organizado, ou seja, o que eu for escrever não vai mais partir do zero. Eu tenho um ponto de partida claro para o que eu for escrever. Então, ficou bem melhor, ficou bem melhor. Veja em tudo que você fizer no seu curso, seja organizar um seminário, seja organizar um resumo. Se tiver um texto que o orientador diga, um professor diga que vale para uma revista, organize suas ideias por aqui. Você não vai depender desse texto como seu texto final, mas você vai organizar ideias. A inteligência artificial generativa ajuda nisso, em organizar ideias. Escrever por nós, no nosso lugar, ela é um desastre, porque ela vai trazer um texto mediano, considerações genéricas. Mas se eu tenho um ponto de partida do que são as minhas ideias, eu só preciso deixar mais refinado, mais organizado, mais técnico, mais voltado a um certo público, ele pode me ajudar. Se eu quero, por exemplo, uma proposta de perguntas para um questionário que eu poderia aplicar, ele pode me dar. Vejam, sugira 20 perguntas abertas, visando a uma entrevista na linguagem esperada desse público-alvo. Em vez de eu ficar remoendo 1000 vezes o que é que eu poderia ter como roteiro, agora eu tenho um ponto de partida para organizar o meu roteiro de entrevista. Ele não começa do zero. Mas, de novo, se eu pegar isso para ser meu próprio roteiro, não é mais minha pesquisa. Se eu pegar isso como alguém que me dê um palpite, eu começo a poder organizar meu roteiro de entrevista. Eu poderia fazer mais. Transforme em um questionário de múltipla escolha. Talvez um orientador recomende, um professor recomende. Por que você não faz isso de modo quantitativo? Pronto. A partir daqui, eu posso elaborar de modo quantitativo. Ele já me ajudou. Eu posso fazer melhor? Posso. Deixe mais semelhante as variáveis do IBGE. Pronto. Agora, veja como mudou aquele questionário anterior. Eu posso partir disso para organizar meu próprio questionário. Eu não começo do zero. Vai ficar muito melhor para poder organizar uma pesquisa. Ele me traz mais ideias, mais possibilidades do que eu posso fazer. Ele pode adaptar para uma planilha para eu ficar preenchendo, como ele mesmo já disse aqui no final, vocês estão vendo. Então, vai ficar muito mais prático para eu trabalhar com qualquer metodologia que eu tenha interesse. Mas vamos ver como o Google Notebook LM pode ajudar também. Eu peguei bem na tela inicial dele. É só isso. notebooklm.google.com. Todo o restante é que ele cria logo que a gente entra no navegador. Não é tão importante, não. Bom, teste Notebook LM. Eu tenho planos, mas você não vai precisar deles. Pode fazer gratuito. Quando eu vou trabalhar com ele de modo gratuito, eu terei sempre o quê? Criar novo é para eu poder criar
o notebook, ou seja, o caderno de anotações. Tem algumas coisas aqui embaixo que eu já fui criando antes, algumas coisas. Sempre vá criando cadernos separados. É muito interessante isso. Vamos voltar lá no Notebook LM, melhor, perdão, no Chat GPT. Olha aqui à esquerda. Eu posso criar e ficar usando somente um desses para cada coisa que eu precisar. Ele vai fazer sempre melhor, aprendendo com a minha busca, com a minha pesquisa dentro daquele tópico. Se eu toda vez trabalhar um tópico novo, ele zera. O Notebook LM vai ser semelhante. Então é bom eu ter vários cadernos, ou seja, os notebooks dele, para isso. Então, vamos criar um notebook novo aqui. Quando eu crio, eu tenho essa aba que ele logo faz para a gente. Vou fechar por enquanto. À esquerda, você pode ver a parte de fontes. No meio vai ser como você vai trabalhar essas fontes. O foco aqui não é criar texto. O foco aqui é relacionar conteúdos. O que eu levaria dias, semanas, para encontrar informações e correlacionar, ele pode fazer em minutos. Mais ainda, talvez você tenha dificuldade com um livro. Talvez você tenha dificuldade com certo conteúdo de estudo. Por que não, se eu não estou entendendo a linguagem daquele autor, poder trabalhar com ela de outro modo? Vamos pegar um exemplo aqui? Eu vou clicar em adicionar fontes. Ele pode adicionar até 50 fontes. Se eu instalar arquivos, eu posso relacionar com vídeos no YouTube, com arquivos no Google Drive diretamente. Posso enviar arquivos para ele. Eu vou enviar arquivos para ele. Cliquei em enviar arquivos. Eu tenho aqui separados alguns arquivos. Eu tenho normas da ABNT sobre citações, referências, resumos. Abrir. Ele está deixando aqui na parte de fontes as normas da ABNT. Eu poderia fazer mais. Vamos deixar isso mais divertido. Vamos deixar isso melhor. Aqui no navegador eu quero uma gramática da língua portuguesa em PDF. Tenho aqui umas sugestões. Gramática completa da língua portuguesa. Vamos baixar essa gramática da língua portuguesa. Isso é para concurso. Quero não. Quero outra. Vamos procurar outra gramática da língua portuguesa. Tenho aqui embaixo nova gramática do português contemporâneo. Essa aparece melhor. Vamos lá. Gostei mais desse arquivo. Que é em tempo real. Quando falha, aí a gente falha mesmo. Agora eu tenho aqui gramática da língua portuguesa da Universidade Federal de Sergipe. Livro didático, gramática, leitura, pode me ajudar. Pronto, vou baixar esse. Baixei esse arquivo. Downloads. Agora eu volto lá no meu notebook LM, adicionar fonte. Enviar arquivo, downloads. Aqui o livro. Pronto. Vocês viram que aqui essas normas já estão aqui acima? Aqui eu tenho agora uma gramática. Adicionar fontes. Enviar arquivo. Vou na área de trabalho. E na área de trabalho tem uma coisa que eu estou trabalhando ainda. Eu tenho aqui um artigo meu, que também está aqui. Eu tenho normas da BNT, eu tenho a gramática, eu tenho um artigo meu. Revise o artigo em anexo com base nos arquivos em PDF das normas da ABNT e a gramática anexada. Vejam agora o que é que eu tenho aqui surgindo. Ele está avisando o que ele está fazendo aqui na parte de conversa, aqui é o centro. Pronto. Eu tenho uma revisão do meu texto, com base nas normas da BNT e na gramática, sendo feito.
Eu anexo à esquerda o que eu quero usar e eu peço para ele fazer. Mas o notebook LM, ele pode nos ajudar de várias formas. Vamos dizer que eu quisesse fazer uma palestra sobre esse meu artigo que está aí em anexo. Eu desmarquei todos os outros textos, deixei só ele. Eu clico aqui do lado, em apresentação feita por inteligência artificial. Está gerando uma apresentação com base em uma fonte. Eu não tenho mais que fazer uma apresentação em PowerPoint absolutamente do zero. Ele cria para mim um ponto de partida para o que eu quiser. Eu tenho um texto meu, eu tenho um roteiro, eu tenho um áudio, eu anexo e peço para gerar uma apresentação para mim. E ele vai gerar. Digamos que não fosse essa a questão. Fosse explicar as normas sobre citações para mim. Eu vou clicar aqui nas outras opções. Estou vendo aqui do lado direito a parte de estúdio. Eu posso criar cartões didáticos que me ajudam a estudar. Eu posso fazer um teste para poder fixar informações. Posso fazer um infográfico. Vamos começar pelo infográfico. Pedir para gerar um infográfico com base nas normas da ABNT sobre citações. Eu vou clicar nas normas sobre referências e eu vou pedir um resumo em áudio sobre isso. Veja, algumas coisas demoram mais do que outras. Ele avisou aqui, volte em alguns minutos. Gerando um infográfico com base em uma foto, ele não disse o tempo. Talvez demore menos. Agora, eu vou escolher, com base nas normas de resumos, como fazer cartão didático. Eu vou poder estudar em vários formatos. Vai ficar muito mais prático organizar o que me interessa. Eu posso editar aqui ao lado o que eu quero. Eu coloco aqui embaixo o que eu quero nesse cartão de estudo, nessa apresentação, nesse teste, qual o nível de dificuldade da informação, se eu quero mais cards, menos cards. Eu posso editar cada um desses itens para ficar de acordo com a minha necessidade. E ele vai gerar para mim. Olha, eu já tenho aqui um primeiro conteúdo criado. Eu tenho cards de fixação, os flashcards, com a norma da BNT 6028 sobre resumos. Para facilitar o estudo, para poder fixar essa norma. E ele está criando mais conteúdos para mim. Além dos flashcards, surgiu esse guia rápido de citações. Pronto. Ele fez para mim essa figura, que vai me ajudar a entender as normas sobre citações, segundo a ABNT. E ele ainda está criando outras coisas. Vamos deixar ele criar mais alguma coisa para nós. Eu vou agora adicionar outra fonte. Agora vamos para aumentar um pouquinho a complexidade. Eu baixei antes, para esse momento, o relatório final de 2024 da CPI da Braskem. Por que eu escolhi logo esse arquivo? Eu escolhi esse arquivo pelo tamanho. Porque, como eu tenho aí mais de 1000 páginas, pode ficar interessante para um estudo diferente. E continua trabalhando ali à direita, nas outras coisas que eu pedi. Só que agora eu não quero mais tudo isso. Eu quero só o relatório final da CPI da Braskem. Que tal para te ajudar estudando, criar, sobre as normas de referências, um teste? Ele vai gerar um teste para você, com base nessa norma. Pode ajudar para fixação,
Se for professor, professora, pode usar como revisão de aula, ou pode sugerir aos estudantes que usem essa ferramenta, anexando o que estão lendo para poder estudar. Agora vamos ver como ficou nosso exercício. Pronto. Temos aqui 9 perguntinhas. Podiam ser mais, podiam ser menos, porque você podia editar. E ele te avisa se você acertou ou errou. Olha, marquei aqui, ele me dá um retorno. Próximo, e ele me dá um retorno. Ou seja, tudo para nos ajudar a estudar melhor. Vamos ver como ficou a nossa apresentação em PowerPoint? Com base naquele meu artigo que eu deixei aqui nas fontes, e eu pedi para gerar a apresentação dele. Vou baixar para nós conferirmos. Agora eu posso editar, posso revisar o meu conteúdo a partir de uma apresentação feita. Não preciso mais começar do zero. Pronto. Essa é uma imagem que eu uso no artigo e que ele aproveitou bem. Pronto. Claro, eu não vou simplesmente baixar a apresentação e usar diretamente em alguma palestra. Mas eu agora tenho um belo ponto de partida para revisão. Eu podia ter especificado mais coisas sobre estilo, escrevendo ali como eu quero. Será que você quer algo mais moderno? Será que você quer algo mais clássico? Você podia ir especificando. Aqui ficou do jeito que eu pedi. Vamos ver como fica com o relatório da CPI da Braskem que eu quero mostrar para vocês. Eu marquei só essa opção, relatório final aprovado. Agora eu vou marcar resumo em vídeo. Está gerando o resumo em áudio. Demora mesmo, vai ficar claro por quê quando finalizar. E agora começou o resumo em vídeo. Vamos ver como ficou o resumo em áudio. O resumo em áudio foi das normas sobre referências. Para quem já passou por aquela maratona de escrever um TCC, uma dissertação ou até um relatório técnico, sempre tem aquele momento, quase um rito de passagem, que é encarar o desafio final, a lista de referências no padrão ABNT. Nossa, uma experiência universal, eu acho. Totalmente. E eu confesso que por muito tempo eu vi aquilo como, sei lá, uma punição. Depois de todo o esforço de pesquisar, de escrever, você ainda tinha que brigar com vírgula, negrito, sobrenome em caixa alta. É curioso, né? Porque essa Está com percepção dificuldade de ser estudando uma um texto? barreira. Anexa o texto, o livro, o que for, e clica nessa opção à direita e ele vai criar para você um podcast com 2 pessoas conversando em áudio sobre o que você pediu. Algo aqui nós não usamos ainda, nós não usamos mapa mental. Vamos fazer um mapa mental? Eu vou escolher para isso as normas da ABNT sobre resumos. Eu vou clicar em mapa mental. Eu posso, como você vê, estudar de várias formas aqui. Agora eu tenho um mapa mental para me ajudar a estudar. Passo a passo. Eu posso usar isso para uma apresentação. Eu posso usar isso para fixar ideias. Eu tenho todas. Eu posso ir ampliando, reduzindo para ficar mais prático para mim. Trabalhar. E depois, como eu quiser, eu posso baixar o conteúdo desse meu mapa mental. Percebeu quanta coisa foi feita em poucos minutos? Lembrando que não é uma ferramenta para a gente ter pressa. Pressa não funciona aqui. Algumas coisas são mais rápidas. O quiz é quase instantâneo, resumos, flashcards.
em pouco tempo, mas outras ferramentas, as ferramentas em áudio, em vídeo especialmente, demoram mais para ficar prontas. Porém, enquanto isso, vou fazer um exercício aqui para mostrar funcionalidades. Eu marquei só o relatório final da CPI da Braskem. Eu vou pedir, separe do relatório da CPI em anexo todas as menções a pessoas tiradas de casa, de modo emergencial. Informe a página onde está a informação. Relacione a uma notícia da época, informando o link para a notícia. Separe normas e leis federais sobre o assunto. Organize tudo isso em uma tabela. O relatório final da CPI da Braskem tem mais de 1.300 páginas. Quanto tempo levaria para eu separar essas informações no arquivo? Eu pedi a indicação da página, porque assim eu evito que invente qualquer coisa, atrapalhe qualquer desconfiança que eu possa ter. Você tem mais arquivos relacionados ao tema para usar? Ele pode correlacionar um com o outro. Ele pode fazer um comparativo. Ache nesse livro o que tem a ver com esse documento, com essa lei, com esse parecer, e ele vai correlacionar as coisas da esquerda. Pronto. Agora eu tenho separado aqui com menções a leis à direita e algumas orientações abaixo. E ele ainda sugere o que mais ele pode fazer. Será que eu quero as punições indicadas pelo relatório da CPI, como o afundamento da região influenciou? Eu posso ter mais, mas vejam o que eu já tenho aqui para mim. E aí eu posso salvar as observações para não perder o estudo que eu já fiz. Se eu estivesse fazendo isso no ChatGPT, eu teria um limite. Eu não posso atingir mais de 150 páginas no estudo de um documento. Aqui o limite é muito mais flexível. Bom, houve um erro para criar o vídeo do relatório da CPI da Braskem. Vamos transformar agora as normas sobre referências em um resumo em vídeo. Percebam que eu vou alternando. Posso ter até 50 fontes aqui à esquerda. Na versão paga, muito mais. Mas eu posso simplesmente ir criando novos notebooks com diferentes fontes. Esse fica para algumas finalidades. Uma disciplina específica, uma outra atividade profissional, algum projeto paralelo. Vou criando notebooks. Eu posso criar um bocado por dia de notebooks. Eu não consigo entender o que é que ainda falta na versão paga disso aqui, comparado com a versão gratuita, porque a versão gratuita me dá tudo isso aqui. De repente, sua questão é, você falou em adicionar fontes, mas eu não faço nenhuma ideia, não tenho fonte nenhuma, então tá bom. Então eu quero gramática da língua inglesa. Ele vai pesquisar em sites. Pronto. Eu quero importar essas fontes, eu gostei delas, estão aqui disponíveis. Nada de ficar procurando um monte de vezes no Google. Ele já me deu sugestão aqui, que eu posso escolher quais eu vou importar para minha lista de fontes. Então, é uma escolha minha. Não gostei? Fechou. Aqui na palavra fontes, pronto. Então eu posso ter mais fontes, menos fontes, buscar fontes, anexar as fontes que eu já tenho.
sem dificuldade. Perceba a diferença para aquele grande perigo que muitas vezes se fala no ChatGPT e outras ferramentas parecidas, gerando texto, de alucinar, de inventar coisas. Eu aqui tenho algo muito mais sob controle para evitar que isso aconteça. Enquanto a gente espera ficar pronto o resumo em vídeo, vamos trabalhar com algo um pouco fora de IA, Google Acadêmico. O Google Acadêmico provavelmente você já usou para buscas, mas vamos ver outras funções? Digamos que você queira aqui uma determinada busca. Você vai trabalhar com desemprego digital. Gostou desse primeiro texto? Gostou desse segundo título? Eu tenho aqui algo de 2020. Muita coisa mudou de lá para cá. Vamos deixar mais próximo? Lembrando que buscas por artigos acadêmicos, eu preciso de 5 anos para cá, como regra geral do ambiente acadêmico. Dependendo de sua área, pode ser até melhor considerar 3 anos para cá, tá? Mais antigo que isso, pode ser desastroso. Então, vou clicar à esquerda, 2022. Já está aí na busca. Como é que eu vou saber por onde começar? O artigo, quando ele é influente, quando ele contribui para outras pesquisas, ele é citado. Eu tenho aqui um citado por 3 pessoas, 3 estudos. Eu tenho aqui um citado por ninguém. Eu começo por aqueles mais citados, então. É um primeiro critério. Esse é citado por 7. Ele vai ser a minha primeira leitura. E olha que eu nem olhei os títulos ainda. Esse citado por 7 me agradou? Artigos relacionados. Eu vou clicar nisso. Artigos relacionados. Pronto. Eu tenho o que se parece com ele. Minha leitura vai ficar muito mais rápida. Você tem um estudo de longo prazo? E um alerta. 3 linhas à esquerda acima. Alertas. Criei um alerta. Eu criei só um. Tudo que for dessa autora, eu vou receber e-mails logo que for publicado em alguma revista. Eu vou criar um alerta com o que me interessar para minha pesquisa. Pense a longo prazo, você só ter leituras super recentes no que te interessa. Agora nós temos um vídeo. Olá! Chega aquele momento do trabalho acadêmico que, de repente, uma lista de nomes e datas parece dar mais medo que a pesquisa inteira, né? Pois é, estamos falando das referências ABNT. Mas e se, em vez de um bicho de 7 cabeças, elas fossem, na verdade, um mapa? Vamos desvendar esse mistério juntos. Para muita gente, a página de referência se parece com isso aí, um verdadeiro quebra-cabeça. É aquele emaranhado de regras, pontos, vírgulas, que parece impossível de montar do jeito certo. Acaba virando uma fonte de estresse que tira o foco do que realmente importa, o conteúdo. Mas olha, a solução para esse Demorou um pouco, mas ele criou um vídeo de 6 minutos que vai me ajudar a estudar. Eu poderia, no estúdio, onde tem resumo em vídeo, dar mais informações do que eu quero que conste nele. Eu posso aqui abaixo escolher vários estilos visuais para o meu vídeo, para me ajudar a estudar. Eu posso configurar para ele gerar do jeito que eu preciso. Eu posso fazer isso com todas essas ferramentas. No resumo em áudio, eu quero uma análise, eu quero um debate, eu quero uma crítica, eu quero algo padrão, eu quero mais rápido. Posso configurar. Na minha apresentação, eu posso configurar meus slides. Então, tudo isso para nos ajudar a estudar melhor.